Olá, recentemente eu terminei de ler Carrie, a Estranha, do Stephen King. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu cheguei a me interessar um pouco na época que lançou a versão mais nova aí do filme do It, lá em 2017. Cogitei ler o livro porque, sei lá, achei interessante, né, e tal, mas era um calhamaço do caralho, então resolvi deixar quieto. Eu gosto muito do filme do Iluminado, dirigido pelo Kubrick. Aí eu pensei em ler o livro também, mas aí, sei lá, desisti, porque eu falei, porra, acho que eu vou ler o livro com a expectativa do filme. Provavelmente isso geraria uma frustração muito grande. Aí eu tive conhecimento de algumas obras que adaptavam livros dele, como Cujo, Christine, O Carro Assassino, A Hora do Lobisomem, A Hora do Vampiro. Enfim, por aí vai. Mas tendo visto esses filmes, porque é muito mais fácil você pegar pra ver um trocinho ali de 1 hora e passar meses lendo alguma coisa, e eu leio bem devagar, eu acabei deixando de lado essa vontade de conhecer as obras dele por um tempo. Até o ano passado. Eu comprei esse livro pra dar de presente pra minha irmã, mas ela nunca leu. Eu tinha acabado de terminar de ler O Imperador de Ogiduna, que eu tô devendo um vídeo aqui também, e eu queria outra coisa pra ler, tá ligado? Uma coisa rápida e um pouco mais distante, assim, da onde eu tava. Enfim, era o livro que tinha aqui em casa e eu resolvi dar uma chance aqui pra ele. Eu já tinha visto o filme do Brian De Palma, que saiu em 1976. Inclusive, é muito rápido, o livro é publicado em 74 e o filme já sai em 76, tá ligado? De tão grande que foi o sucesso do livro. Mas eu vi o filme, tipo, já tem muito tempo, tá ligado? Não lembrava de tanta coisa assim, apesar de que tem uma cena... Bom, vai ter alguns spoilers aqui, tá ligado? E eu não posso falar dessa cena, tipo, sem falar o que acontece, mas no filme é o momento em que a Carrie vai confrontar a mãe dela de uma vez por todas, tá ligado? E ela acaba matando a mãe dela. Pra mim, aquela cena é uma das mais bonitas que eu já vi no cinema. Ela tá marcada e queimada na minha mente como algo fudido, tá ligado? E é muito impressionante pra mim, é muito chocante. Eu gosto bastante do filme, apesar de não lembrar tanta coisa assim. Eu até ia ver de novo pra poder fazer o vídeo aqui, mas eu preferi ficar com a memória do livro e preferi ficar com o que o livro tinha me trazido pra poder trocar uma ideia aqui com vocês. Cheguei a encarar também o remake de 2013 com a Chloe Grace Moretz, mas sinceramente é um filme tão ruim que eu não consegui nem terminar de ver. E assim, o background de Carrie que eu tenho, ele é esse, basicamente. Na história a gente acompanha a Carrie White. Ela é a pessoa mais fodida e odiada da cidadezinha no Maine em que ela vive. Ela tem lá seus 17 anos, tá no último ano do colégio, e ela come o pão que o diabo amassou simplesmente porque ela é diferente, tá ligado? Ela sofre um bullying violento, ela é uma pessoa, tipo, à margem da sociedade estabelecida ali pela escola, por conta da aparência dela, porque ela não fala com ninguém, porque a mãe dela criou ela, tipo, numa fervosidade religiosa intensa pra caralho, e todo mundo acha isso extremamente diferente. Lembrando que o livro se passa também ali no final dos anos 60, começo dos anos 70 nos Estados Unidos. É uma cidade de interior, tá ligado? Então as pessoas são bem cruéis, pessoas majoritariamente brancas também, que vivem uma vidinha ali, tipo, simples, mas com seu requinte ali de patriotismo americano no... Sei lá, eu ia falar melhor dos sentidos, mas eu não sei até onde isso é verdade. O que eu acho interessante é que no prefácio dessa edição da editora Suma, a gente tem um texto do próprio Stephen King falando sobre como foi escrever o livro. Ele não entra, tipo, em inúmeros detalhes do processo nem nada, mas basicamente ele escreveu porque ele precisava de grana. Ele já era um pai, ele morava num trailer, tipo, com a esposa dele, com os filhos dele, e ele precisava de grana, tá ligado? Ele era professor, não sei se universitário ou de escola na época, mas a grana não tava dando, tá ligado? E inclusive a mulher dele, tipo, a Tabitha King, ela apoiou muito o processo todo de escrita, tipo, desse livro, basicamente porque eles precisavam de grana, né? Mas eles sempre se apoiaram muito, ela também é uma escritora, então, sendo ali a profissão dos dois, e sendo ali que os dois, tipo, gostavam de fazer, tá ligado? O ganha-pão se une bem com essa necessidade de você ter que criar monstros e o cacete A4, então fica meio que tudo em casa ali. E é curioso porque o King conta que ele tava meio receoso, justamente porque é uma história que ele já tinha meio que dado uma rascunhada e tal, mas ele não se sentia muito confortável em escrever sobre o tal universo feminino, porque ele é um homem. E assim, já colocando isso na pauta também, é muito notável o quanto o olhar masculino, tipo, tá nessa obra. Eu não sei se todos
os livros, todas as histórias dele, tipo, são meio que um clube do Bolinha, mas você nota isso, tipo, claramente. Que é um homem adulto, branco, tá ligado? Tipo, escrevendo sobre uma mina no colegial. Isso tem lá suas limitações, mas eu acho que ele consegue contornar isso bem e, tipo, de uma forma que acaba sendo extremamente benéfico e interessante pra história, tá ligado? Mas eu já entro nisso. As a student, I knew a couple of girls who were at the very bottom of the social pecking order. You know, high school is probably the most savage social caste system that America has. You know, it's very divided and popularity becomes very important, and it's very difficult for adolescents because they're not emotionally grounded yet. And these girls were the absolute bottom. And one of them later committed suicide. But I had a chance to watch that ostracism in progress. And then later, as a teacher, I saw the same thing from the other side of the desk. And those two things came together for me, along with a number of articles that I'd seen about the possibility that psychokinetic phenomena, if it existed, probably existed in teenagers and probably existed in disturbed teenage girls. Mas enfim, o Stephen King ele consegue contornar algumas dessas limitações justamente na forma como ele conta a história. O livro abre com uma cena que, tipo, ficou icônica, tá ligado? Muito por conta da difusão do cinema, que é a primeira menstruação da Carrie, e que por si só, tipo, já é um ponto bom pra gente poder entender como que ele quer contar essa história. Eu, óbvio, né, também não sei muita coisa, tipo, do tal universo feminino, mas é uma situação, você vendo tanto o filme quanto você lendo o livro, você tendo contato com esse choque, esse momento, tipo, pra essa personagem, é horrível, cara. É um momento horroroso, é um momento, tipo, de um terror absurdo, tá ligado? E isso traz um desconforto, traz uma sensação, tipo, de descoberta do próprio corpo. E até pra quem não é mulher, tá ligado? E tá tendo contato com isso, tipo, fica extremamente chocado, fica extremamente incomodado. Puto também, as coisas elas começam a funcionar um pouco a partir daí. Porque o que ele faz, basicamente, é pegar coisas normais, digamos assim, e aí ele extrapola ao máximo, tipo, pra tornar aquilo mais aterrorizante do que já é. São pontos de, tipo, porra, a primeira menstruação da mina, a mina ir pra escola, tá ligado? Que deveria ser algo comum, algo normal, a mina ir no baile, sacou? Então, são situações tidas como comuns, que, tipo, acontece na vida, tá ligado? Mas ele transforma num pesadelo, e num pesadelo absurdo. E isso torna o livro muito bom. Tipo, eu gostei muito de ler isso, tá ligado? E a forma como ele conta estruturalmente a história, tipo, ele pega pra contar em méritos de pontos de vista. Então são pontos de vista das pessoas que passaram por aqueles episódios coadjuvantes, claro, e o que eles têm a dizer sobre o que aconteceu, porque dá uma merda gigante, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe aí, eu espero. Mas a brisa é que, pro fim da história, a Carrie, ela vai ao baile com o namorado da Sue, Snell, e resolvem pregar uma peça lá, tá ligado? Dois vagabundinhos resolvem pregar uma peça na menina lá, jogam sangue de porco nela e eles caralham tudo. O Stephen King, ele propõe, tipo, saltos no tempo pra colocar como se tivesse uma investigação pra saber o que aconteceu naquela escola, naquele dia, tá ligado? Porque a parada da merda na cidade inteira, ele coloca meio que umas mímicas de relato, tipo, de jornal, tá ligado? E de outros transeuntes que passaram ali por coisas, cara, pelo inferno naquele dia, entrevistas com sobreviventes e o caralho, tipo, pra você entender o que aconteceu, o que pode ter, tipo, passado que ninguém viu e tal. Outro ponto que ele foca também, eu não diria que é secundário de forma alguma, necessariamente me chama tanta atenção assim, mas tipo, você entende que faz parte ali da história, mas que é o ponto da telecinese. Então, ele... Claro, tipo, a menina monta objeto, o caralho, a 4 e tal, e ela faz o inferno lá onde ela tem que fazer, mas ele bota um salto no tempo pra colocar como se pessoas no futuro estivessem tentando pesquisar essa questão da telecinese, se isso é possível, se não é possível, tipo, o que de fato aconteceu ali. E a gente sabe que, tipo, nessa época, nos Estados Unidos especialmente, tinha louco pra tudo, tá ligado? Então, os caras pesquisando bagulho de ufologia, tinha os vagabundinhos da cientologia também, e essa galerinha meio burocratazinho, tipo, querendo desmistificar os segredos do universo, sacou? Então, a Carrie, ela vira, e todo esse episódio, tipo, do baile, vira um objeto de estudo, tá ligado? Então, meio que
de certa forma, é o pezinho racional, o pezinho da investigação na história também, engaja muito a gente na história e fica excelente, cara. Tipo, excelente, excelente. A forma como ele contorna, tipo, essa falha, essa adversidade, tá ligado? Tipo, dele não saber muito bem como é que é o universo feminino e o cacete, é muito funcional. E agrega pra caralho. Assim, tem um ponto que chama muita atenção na história, que ele coloca ali no papel, eu imagino que pra outras histórias tem isso também, por conta dos filmes que eu vi, mas que é esse fundamentalismo religioso. Essa questão também de passar pelo verdadeiro vilão da coisa, tá ligado? Ser quase sempre aquele ser humano vil, cruel, impiedoso e extremamente crente nas suas próprias brisas, tá ligado? Que chama muita atenção. Tipo, esse embate de pessoas contra pessoas é o que acaba chamando mais atenção no livro também, porque, óbvio, tipo, nada disso aconteceria se as pessoas tratassem a Carrie bem. Mas o personagem que é o foco disso tudo, tipo, desse desenvolvimento, é a mãe da Carrie, que é a Henrietta White. Ela é uma mãe solteira nos anos 70, tá ligado? Que ela assume uma persona em cima de uma religiosidade, tipo, por conta do que ela passou antes, tá ligado? E ela faz disso o ponto fundamental da vida dela para que ela possa continuar vivendo. Então a gente descobre também no decorrer do livro que a Carrie, tipo, ela não foi planejada e ela não foi nem querida durante a criação dela. Torna as coisas, tipo, muito mais horríveis. Ela é fruto do tal pecado e, tipo, a gente sabe que dentro do espectro do catolicismo e talvez até do protestantismo, todo mundo carrega, tipo, essa questão do pecado original, de você ser fruto do pecado, tá ligado? Até você ser batizado. Só que o que a mãe da Carrie, tipo, pega pra doutrinar a filha dela, basicamente, é que viver é uma merda. Você vai estar sempre pecando e você, tipo, nunca vai estar livre disso, e é por isso que você tem que rezar o tempo inteiro, é por isso que você tem que, tipo, pedir desculpa o tempo inteiro e tentar se redimir nessa terra com o Senhor, por aí vai. Mas o que fica é muito isso, essa mensagem da personagem, ver é errado, que o pecado ele deve sempre ser expurgado e que, especialmente uma mulher, não tem vez numa sociedade que ela é dominada e criada por homens, a não ser que haja, na cabeça da personagem, né, e essa é a crítica do King, a não ser que haja uma devoção cega em cima de uma suposta figura masculina, em forma de divindade. E é curioso pensar como o autor coloca esse mérito de crítica dentro do espectro da sociedade que ele vivia na época que ele viveu a vida inteira. Como uma criança rejeitada, chutada pela vida inteira, cuspida e escarrada, tá ligado? Ela se vê numa posição em que ela consegue reagir. E o que ela vai fazer? No fim das contas, é uma tragédia, tá ligado? E é bem, bem pesado. E é foda essa parada dos personagens, assim, é porque as coisas elas dão uma volta, justamente porque o autor coloca o desenvolvimento certo em cima de alguns dos personagens para que a gente possa ter um certo contato com eles a um nível funcional para a história. Não tem um aprofundamento gigante. Os personagens, eles são vivos pelas ações e as não ações deles. E até, como a maioria é adolescente, a ação que um personagem toma ela é de uma forma, o pensamento dele é de outra forma, então tem essa parada contraditória que funciona muito bem, que, tipo, passa esse entendimento da gente, todo mundo já foi adolescente, tá ligado? E parece que captura muito bem esse espírito. E eu sei que outras obras do King, tipo, ele tenta abordar muito a questão pré-adolescente, da criança e do adolescente em si. E, cara, por uma primeira vista aqui, ele tá aprovado. É lógico, ainda é um livro, como eu falei antes, na ótica masculina, sobre personagens majoritariamente femininos. Mas, como eu tô advogando aqui, ele contorna isso muito bem pela maneira que ele escolhe contar essa história. Mas é foda pensar no quanto o livro é sádico, de certa forma, que ele, enquanto autor, tortura a Carrie, cara, sem pudor nenhum. E, bom, por fim, eu gostei bastante, eu recomendo muito o livro. O livro é curtinho, ele tem umas 200 páginas só, é bem bom. É bem legal, tipo, dá pra ler rapidinho. Qual é o preço só? Porque, cara, só de ter uma capa dura, assim, os caras já metem o preço lá nas alturas, então isso é meio complicado. Se você trombar com o livro por aí, eu recomendo que você procure, sei lá, uma edição de bolso, usado, tá ligado? E talvez faça mais sentido aí pra todo mundo. Mas é uma baita história, é muito bem escrito, é surpreendente, se você for eu, e nunca tiver lido nada do Stephen King. É isso. No mais, é isso.